Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeffote Meu e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar do Carioca de 79. E assim, eu vou falar dos dois Cariocas, né? Que foi no mesmo ano de 79 e num só vídeo, né? Acho que é o melhor. Porque tivemos o Carioca especial em 79, né? No começo ali do ano e tal. E o Carioca normal, vamos dizer assim, entre o meio até quase o fim do ano, tá? Vamos explicar. Tivemos dois estaduais do Rio em 79. Um deles foi chamado de Carioca Especial, por ser um primeiro torneio unificado entre os times da capital, né? O antigo estado da Guanabara, e o do interior, o antigo estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói. Embora os estados já tenham se unificado ali em meados de 75, aí passou alguns anos até que em setembro de 78, graças a manobras políticas tal, que não tinha interesse de enfrentar longas viagens anterior para cumprir tabela, etc, dada a indiferença técnica, né, entre os participantes do antigo Campeonato Carioca, que é de maior visibilidade, né, e o Campeonato Fluminense, considerado um dos estaduais de menor expressão do Brasil, né, e aí tivemos o especial de 79, que reuniu os 6 melhores times do Carioca de 78, que foi América, Botafogo, Flamengo, Fluminense, São Cristóvão e Vasco, mais os 4 melhores do estadual Fluminense de 78, que foi o Americano de Campos, o Fluminense de Nova Friburgo, o Goytacazes e Volta Redonda. Depois da disputa do torneio especial, a CBD, a antiga CBF, considerou ilegal, né, os critérios e tal, e forçou a Federação Carioca, né, a FERJ, a organizar um novo estadual ainda em 79, esse sim disputado entre maio e novembro de 79. E é por isso que naquele ano tivemos 2 campeonatos cariocas. Agora vamos falar do campeonato especial, né, de 79, regulamento dele. São 2 turnos, né, onde os 10 times jogam entre si em cada turno e o campeão de cada turno fazia a final. Mas se o mesmo time ganhasse os dois turnos, seria proclamado campeão. Esse é simples, né? E o campeão do campeonato especial foi o Flamengo, né? O Flamengo tinha um time poderoso, com nomes ali com Cláudio Aldão, Zico, Adílio, Carpegiani, entre outros, né? E era o grande favorito, né? A esse estadual especial, né? E o Flamengo cumpriu o favoritismo, né? O grande rival daquele campeonato foi o Fluminense, né? O rival do Flamengo, tanto no primeiro como no segundo turnos, né? O Flamengo levou a Taça Guanabara ao bater o Botafogo, né, 3-0, e no segundo turno o time seguiu em embalo e ganhou o retorno do campeonato sem entrar em campo, ou seja, foi bicampeão sem precisar entrar em campo. Por quê? Um dia antes do seu jogo, o Fluminense e Vasco se enfrentavam entre si, né, e quem vencesse chegaria aos 14 pontos, que era o mesmo do Flamengo até então, desde que o Flamengo não pontuasse contra o Botafogo, ou seja, o Botafogo tinha que ganhar, para aí forçar uma partida extra, desempate e tal. Como o Fluminense e Vasco empataram, né, ficaram 0-0, e ambos só ficaram nos 13 pontos, né, e aí o Flamengo não precisou entrar em campo, né, ganhou o especial de 79, um dia antes de entrar em campo. E no dia seguinte, né, já bicampeão, o Flamengo empatou com o Botafogo em 2-2, e assim pôde fazer a festa do bicampeonato, né, um título, foi invicto inclusive, né, pois em 18 jogos o Flamengo ganhou 13 e fez 51 gols. Osmar, Zico. Golaço de Zico para o Flamengo. Para o ponteiro Clóvis. Saiu o cruzamento. Gol do Botafogo. Gil. Subindo com Luizinho. Zico. Tentativa de rebote, reclamaram uma mão. Zico. Gol do Flamengo. Mas hoje o Zico tá demais. A bola esticada para Luizinho. Nelson falhou. Luizinho desceu. Olha a chance do Botafogo. É só tocar, fazer o gol. E o gol do Botafogo teve muita calma. O artilheiro Luizinho. No tri vem a outra. Eu acho que o Flamengo, depois de subir o campeonato, nós temos que pensar mesmo no tri. Nós vamos batalhar bastante e vamos ver se Deus nos ajuda.
Bom, vocês viram aí o vídeo, né, do jogo, do título, né, assim, entre aspas, né, mas foi mesmo, né, um empate 2-2, e o time base, né, Cantarelli, Toninho Baiano, Rondinelli, Nelson e Júnior, meu campo com Carpegiani, às vezes o Andrade entrava, Adili e Zico, o ataque era Reinaldo, Luizinho, às vezes entrava o Cláudio Adão e o Tita, Cláudio Coutinho era o técnico. Vamos falar dos grandes, né? Botafogo com times que tinha um time apenas esforçado ali. Tinha nomes como Osmar Guarnelli, Renato Sá, Búfalo Gil e Luizinho Lemos, né? Até que tinha um time interessante até. O Botafogo, porém, não chegou nem perto, né? De ganhar num dos turnos, né? Em ambas as fases, né? O Glorioso ficou só em quarto, né? E na classificação geral também ficou em quarto. Agora vamos pro Fluminense, né? O Fluminense tinha um time apenas esforçado ali. Um dos destaques era o Edinho, o Luiz Fumanchu e o Nunes, né? E apesar disso, o Tricolor lutou, né? Nos 2 turnos pelo título, mas não chegou nem perto, né? De ganhar nenhum dos dois, né? O segundo turno, um time quase, né? Que consegue, né? Mas não conseguiu, enfim. E no geral, o Flu foi vice-campeão, né? No torneio especial do Rio. E chegamos no Vasco, que tinha um time forte, né? O Vasco tentou brigar pela taça, mas o Cruz Maltino ficou só em terceiro, né? Tanto nos 2 turnos como na classificação geral. E é isso, né? Agora vamos partir para o Carioca, que foi feito lá entre maio a novembro, isso. E partiu. Bom, chegamos no Carioca de 79, agora sim com mais times, e esse regulamento agora muda um pouco, tá? É um pouco confuso, mas dá para entender um pouco, eu acho. São 18 times em disputa e jogam entre si o campeonato. E o campeonato tem 3 turnos. No primeiro turno, né, os 10 primeiros avançam para o segundo turno jogando o grupo A, e os outros 8 jogam o grupo B, o grupo dos perdedores ali. E eles jogam entre si dentro das chaves. No grupo A do segundo turno avançam para o terceiro turno, ou fase final, como preferir, os 6 melhores. Enquanto que no B, né, o grupo ali dos que foram mal, né, avançam os 2 melhores. No terceiro turno, os 8 times se enfrentam entre si, e aí temos o campeão do primeiro turno, do segundo turno, os 2 melhores do grupo B, mais os 4 do grupo A do segundo turno que tiveram obtido maior número de pontos nos 2 turnos iniciais, tirando os vencedores do primeiro e do segundo turnos. Os vencedores do primeiro e segundo turnos entram no terceiro turno com 1 ponto extra, entenderam? Quem somar mais pontos no terceiro turno forçará um triangular, né? Mas caso um mesmo time tenha ganho os 2 primeiros turnos e conseguir ganhar o terceiro, ele será campeão do campeonato. Acho que deu para entender mais ou menos, né? E o campeão daquele campeonato, né, foi o Flamengo, que assim chegava ao seu tricampeonato, né? No mesmo ano de 79, né? O Flamengo era o melhor time do país na época, né? E durante o ano de 79 o Flamengo fez uma excursão ali na Espanha e tal, e inclusive perdeu o Zico por lesão, né? E o Zico não pôde jogar ali perto da reta final, né? E aí o Flamengo teve que jogar sem o Zico, mas isso não foi problema, porque o time era muito bom. E a campanha no Carioca mesmo, foi avassaladora. Na Taça Guanabara o Flamengo ganhou com sobras, né? Em 17 jogos o time ganhou 16. Ganhou o segundo turno também, né? Embora tenha sofrido ali um pouco ali, né? Foi um segundo turno um pouco embolado ali, mas o Flamengo ganhou. E no terceiro turno o Flamengo entra com 2 pontos extra, né? Como a gente falou no regulamento. E aí o time da Gávea ganhou também essa fase. E o tri estadual, né? No empate sem gols com o Botafogo, né? Na última rodada. Um título inesquecível, né, e merecido ao melhor time do campeonato, pois em 33 jogos que o Flamengo fez, ganhou 27 e o ataque marcou 84 gols. É isso mesmo. No Rio não houve gol, mas houve festa, a festa do tricampeonato. Flamengo e Botafogo empataram em 0-0, mas o Flamengo deixou o Maracanã com o tricampeonato carioca, o terceiro tri de sua história. O título já estava garantido desde ontem.
Por isso, nem mesmo o 0-0 atrapalhou a festa da torcida. Ela invadiu o campo depois do jogo, acompanhando os jogadores na volta olímpica e pagando muitas promessas pelo título. Um título de muitas explicações e que promete ser festejado ainda por muitos dias. Bom, vocês viram aí uma pequena reportagem aí, né, da Globo, falando do tricampeonato do Flamengo, né? E agora vamos ao time base, que era basicamente o mesmo, né? Só uma peça ou outra saiu. E vamos lá. Cantarelli no gol, na defesa o Toninho Baiano, Manguito no lugar do Nelson, né? Manguito viraria titular. Rondinelli Júnior. Meio campo, Andrade, Carpegiani e Adílio. Às vezes entrava o Tita, né? No ataque, Reinaldo, Cláudio Adão e Júlio César. Vocês viram aí que o Zico não estava, porque o Zico tinha sofrido uma lesão, enfim. Mas isso não foi problema para o Flamengo, que conseguiu ganhar o campeonato. Agora vamos falar dos grandes, né? Naquele estadual, né? O Botafogo novamente fica em quarto, né? Em 79. Quase ganhou o segundo turno, né? Só que na fase final ficou só em terceiro. De destaque do Botafogo naquele campeonato foram as vitórias sobre o Flamengo no primeiro turno, né? Aliás, a única derrota do Flamengo naqueles 17 jogos foi pro Botafogo, né? Aliás, foi uma vitória emblemática, porque o Botafogo ganhou de 1-0 do Flamengo e acabou com a invencibilidade de 52 jogos do Flamengo, ou seja, o Flamengo poderia bater o recorde que o Botafogo tinha, né? E o Botafogo evitou isso, né? E nesse jogo, inclusive, o Botafogo atuou com o goleiro Borrachinha, né? Um folclórico goleiro ali, né? Que ninguém conhecia, só que ele foi muito bem no jogo, evitou, né? Que o Flamengo conseguisse se manter invicto, enfim. E além dessa vitória até histórica, né? O Botafogo goleou o Fluminense por 4-0, se não me engano, ali já na fase final do campeonato, né? Enfim, o Botafogo, apesar de não ter ido muito bem, conseguiu 2 vitórias aí emblemáticas, né? Agora chegamos no Fluminense, né? O Fluminense não chegou nem perto de disputar os títulos das 3 fases, né? Dos 3 turnos, enfim. Na fase final, o Fluminense não foi bem, né? Ficou longe dos concorrentes e terminou a competição em 4º lugar, né? De destaque mesmo, uma goleada de 4-1 do Flu sobre o Botafogo lá no primeiro turno. Ou seja, no clássico vovô, os 2 times golearam um ao outro, né? O Fluminense goleou o Botafogo lá no primeiro turno e o Botafogo deu troco ali na fase final. Agora chegando no Vasco, né? O Vasco foi quem tentou atrapalhar o Flamengo no campeonato, né? E era um time forte, né? Um time competitivo. O Cruz Maltino lutou muito, né? Mas acabou vice-campeão, né? Só que de destaque o Vasco chegou a vencer o poderoso Flamengo, né? Acho que foi ali no segundo turno, se não estiver errado. O Vasco bateu o Flamengo, por exemplo, com 4-2 ali, histórico, né? E foi um jogo muito cheio de alternativas, enfim. Só que aí naquele jogo o Vasco levou a melhor, né? E foi o vencedor do jogo, enfim. Só que quando foi pra valer mesmo, o Flamengo não deu chances e foi o campeão, né? Foi tricampeão com méritos. Bom, gente, é isso. Falamos dos 2 campeonatos carioca realizados no mesmo ano, né? Que foi em 79. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E é isso. Eu vou ficando por aqui e falou!